Por que o tripé? Continuamos ainda na ideia do tripé. É a análise pessoal, é os estudos, né? Essa coisa de estudos da teoria e supervisão. A escuta clínica e supervisão, quer dizer, temos aí a base da formação do analista. Só que assim, o analista precisa, né, pensando aí a nível dos estudos, continuar os seus estudos, né? E ter noção de que os conceitos, eles são reelaborados. E à medida que há uma reelaboração, e isso é crucial, novos caminhos se abrem, novos caminhos para a clínica. Né? Porque, afinal de contas, se está se elaborando os conceitos justamente para se avançar na clínica. Então, é importante nesse estudo que o sujeito tenha noção dos pontos de virada. Entende? Onde que, por exemplo, Freud e Lacan fazem os pontos de virada, reelaboram os conceitos e, com isso, reorganiza a direção da clínica. Então, a formação implica isso. Não adianta eu dizer eu estudo e estou preso a um conceito. Você precisa saber a construção desse conceito. Isso que, desde o início, eu venho discutindo, que é a questão epistemológica. Você tem que ter um conhecimento epistemológico, o conhecimento da construção do conceito. Qual o conceito que eu estou utilizando? Porque o Freud, a primeira virada, a saída do Freud psiquiatra, neuropatólogo, né? Porque ele não era psiquiatra, a saída da medicina e a inauguração da psicanálise, ele rompe com o paradigma. Não é pouca coisa, ele rompe com o paradigma e constrói um novo paradigma, né? Que é justamente o inconsciente, né? Essa noção de que quem determina o sujeito é o inconsciente e não a razão e não o consciente. Cria o aparelho psíquico para explicar, bom, como é que se forma a subjetividade, né? Como é que é esse aparelho psíquico, o que está em jogo no aparelho psíquico. Cria, inventa, né, o software complexo de Édipo para poder explicar uma teoria, para explicar como é que se dá o processo de construção de subjetividade. Né? E com isso ele diz, bom, existe aí o complexo edípico, então ele vai criar todo um conceito para explicar, olha, é a partir do Édipo, que é universal, que todos passam, né? E que a partir do complexo de Édipo é que nós vamos ter o encaminhamento das estruturas clínicas. Então nós temos aí uma psicopatologia que é uma psicopatologia estruturalista. Né? O sujeito se estrutura via complexo de Édipo, né? O travessia do Édipo, e com isso nós vamos ter 3 grandes sintomas estruturais: a neurose, a psicose e a perversão. São sintomas estruturais. É uma base, é um entendimento estruturalista da psicopatologia. Né? Então, o Freud também cria uma nova concepção de psicopatologia. O pathos não é mais doença, como é para o discurso médico, mas o pathos enquanto sofrimento, e sofrimento psíquico. Isso faz muita diferença, né? Porque ele ali faz também uma inovação. Ele inova, porque ele toma o termo, né, e faz um novo entendimento. Esse novo entendimento dá novas direções para a própria clínica dele. Desde o início, o Freud está ocupado em fazer a comparação entre a neurose e a psicose. Desde o início. A gente tem textos desde o início em que ele está fazendo a análise comparativa. O que é da ordem da neurose, o que é da ordem da psicose. Apesar de Freud nunca, né, ter proposto aí uma clínica da psicose, né, é importante deixar isso registrado. O Freud diz, ele cria a psicanálise, ele cria toda uma clínica, uma metodologia, uma teoria, um método que promove, que possibilita um tratamento dos neuróticos. Tanto é que o paradigma do Freud é a histeria, né?
Então, a partir disso, ele cria uma proposta clínica, uma proposta de tratamento, pelo paradigma da histeria. Mas ele, desde o início, está estudando e fazendo essas comparações. E é para que muitos autores consideram, e ele mesmo, né, é textual, a partir de 1920, que é a segunda virada e a primeira virada no campo da psicanálise, quando ele abandona a primeira elaboração do aparelho psíquico e elabora, né, o segundo. A partir de 1920, Mais Além do Prazer, quando ele reelabora a teoria das pulsões, quando ele nomeia aí a pulsão de morte, a compulsão à repetição, é que permite a ele pensar que esse aparelho psíquico não dá mais conta. Inconsciente, pré-consciente, consciente, tornar consciente, né, o inconsciente não é suficiente. Né? E ele reelabora o conceito de aparelho psíquico. Nós vamos ter aí a mudança, a virada da primeira para a segunda tópica. O novo aparelho psíquico é constituído agora pelo isso, pelo supereu e pelo eu. O inconsciente está em todas as instâncias. Né? Isso muda radicalmente.